Esse é um especial sobre a história da FAES. Gravando. A ideia de criar a FAES surgiu a partir de uma visão de que as políticas públicas no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, tendem a ter descontinuidade e muitas vezes rupturas abruptas com a mudança de governo. E a mudança de governo é parte da democracia. Os mandatos terminam, tem reeleição, às vezes não tem, etc. E as questões que nós temos que vencer, em especial na Amazônia Profunda, que é a Amazônia das comunidades, das aldeias indígenas, é uma realidade que não se resolve em 2, 3, 4 anos. É uma coisa para 10, 20 anos de trabalho. É uma construção, é um processo. Então, nós fomos amadurecendo a ideia de ter uma fundação que fosse capaz de passar ao longo de várias mudanças de governo e manter programas de longo prazo. Tomada essa decisão estratégica, aí o próximo passo foi ver um modelo de instituição que seria apropriado. E esse foi um tema que, à época, o governador Eduardo Braga e eu discutimos muito, várias vezes, e fomos fazer algumas visitas. Fizemos uma delas à Fundação Getúlio Vargas, que tinha sido instituída com apoio financeiro do governo do estado do Amazonas, em conjunto com outros governos estaduais, que integralizaram um capital que deu origem à Fundação Getúlio Vargas. E aí nós estudamos esse exemplo, aí criamos um comitê no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, que funcionava, e chamamos o Ministério Público, várias secretarias, a Casa Civil, para inventar qual seria o modelo mais apropriado de uma fundação onde o governo do Estado participasse como um instituidor, mas não fosse vinculado com uma autarquia pública. E aí foram muitas rodadas de discussão, até que amadurecemos um formato parecido com o FUNBio, que é o Fundo Brasileiro de Biodiversidade, que eu tinha tido até a oportunidade de ser um dos conselheiros à época, que deu origem à estruturação dessa instituição. E nós, então, idealizamos uma instituição independente, sem fins lucrativos, sem vinculação partidária, e que tivesse um conselho muito forte. E esse foi a âncora do conceito da FAES. Um conselho com 4 segmentos, com 3 representantes de cada segmento. Um segmento sendo a academia, o outro o mundo empresarial, o outro o mundo governamental e o 4 a sociedade civil, e com suplentes, etc. Então, nós criamos essa governança da instituição e aí ocorreu um episódio interessante que foi um diálogo com o Bradesco, que na época tinha um projeto que estava sendo gestado e com toda a confidencialidade e estratégia da área de marketing do Bradesco, que se chamava Banco do Planeta, que era um novo posicionamento do Bradesco institucional. É um banco voltado para os desafios da sustentabilidade, etc. E quando eu fui visitar o Bradesco e falei da ideia da criação da FAES, o Bradesco, na mesma hora, se empolgou porque estava com tudo pronto e a FAES entrou como uma cereja do bolo desse mega projeto, que eu, inclusive, quando eu conversei, eles falaram assim, nós não podemos nem falar o nome do projeto porque é confidencial. Aí foi lançamento em grande estilo no Banco do Planeta, no Jornal Nacional, enfim, coisas de grande mídia no Brasil. E a Fundação Amazonas Sustentável surgiu como essa cereja do bolo. E o Bradesco foi muito importante, porque o Bradesco fez uma doação inicial para a FAES no mesmo valor do governo do Estado,
foi uma doação de 20 milhões e o governo do estado de outra. E, além disso, um compromisso de um apoio anual. Então, a FAS nasceu com um fôlego financeiro muito relevante. Logo depois se somou a Coca-Cola como um parceiro estratégico. E aí, nessa história, teve um capítulo interessante, que foi o capítulo do Luiz Furlan, que foi o primeiro presidente do nosso conselho, que teve uma reunião com o governador. À época, o governador fez o convite para ele ocupar o cargo de presidente do conselho. Ele tinha acabado de deixar a função que exercia antes, como ministro da Indústria e Comércio, e pediu que eu fosse o interlocutor para esclarecer as dúvidas do Furlan sobre o que fazer e o que não fazer. Eu fiz umas 5 ou 6 reuniões com o Furlan, ia a São Paulo, conversava com ele e tal. E até o dia que ele falou, não, estou pronto para decidir, vamos marcar uma reunião com o governador. Então fomos nós dois, o Furlan e eu, conversamos com o governador. E ele falou, olha, eu pensei bem que vai ser bastante com o Virgílio, estou muito familiarizado aqui com o projeto, gosto do projeto, e só tem uma condição, ou melhor, 2 condições. A primeira é que o Virgílio seja o diretor executivo da instituição. E eu não tinha combinado isso com ele antes. E aí o governador olhou para mim, eu olhei para o governador e falei, governador, se é uma condição do Furlan, eu topo, porque eu queria um pouco mais de tempo para dar atenção para minha mãe, que à época tinha 93 anos, e a vida de secretário de Estado é uma vida muito doida, que não dá tempo para nada. Hoje a minha mãe tem 108 anos, então passados os 15 anos ela continua firme. E a segunda condição é que a FAS fosse uma instituição sem vínculos político-partidários, né? Que não tivesse ingerência do governo para pedir nomeação de pessoas ou influenciar nas atividades programáticas. E o governador, na mesma hora, concordou com isso. Então, assim, foi feito o acordo principal do ponto de vista da gestão, que é o Furlan como presidente, eu como diretor executivo. Depois a gente mudou o nome para superintendente geral, e aí, em função disso, a gente foi dando os primeiros passos. Ficamos um período pequeno na FUCAP, hospedados na FUCAP, que era muito amigo da antiga presidente, da Isa, a CEF, e ela nos ofereceu lá um espaço sem nenhum custo. A gente ficou lá alguns meses e nesse período nós encontramos o lugar que hoje é a sede da FAS, que estava à venda. E conseguimos fazer essa compra. Acho que foi uma decisão muito acertada, porque a FAS, com isso, né, ganhou uma cara, um lugar, um endereço. Depois, na sequência, nós fomos reformando, ampliando os espaços, até que surgiu a ideia de fazermos um auditório. E vai uma outra história interessante. A gente, numa reunião do conselho, conseguimos convencer o Lírio Parisotto, que era vice-presidente do conselho, a fazer uma doação filantrópica para que custeássemos o anfiteatro, o auditório da FAS. E aí o Lírio aceitou, e aí começamos a fazer o projeto. E aí, para quem me conhece, eu gosto sempre de pensar grande. Eu falei, rapaz, a FAS vai crescer. Em vez de fazer um auditório só, vamos fazer uma coisa mais ampla aqui, que é umas laterais, uns corredores e tal, que a gente possa fazer eventos e tal. Aí eu falei, bom, já que estamos fazendo isso, bora fazer um segundo andar, que a gente aproveita e põe lá uma parte da nossa estrutura. E aí, bom, começamos a construir, a hora que estava na obra, e aí eu fui ver o pé direito, falei, rapaz, ainda dá para fazer um outro piso entre esse aqui e o outro. E a gente não tinha necessidade nenhuma naquele momento daquele espaço. Mas eu falei, nós estamos construindo, é uma coisa que, já que estamos, vamos. E aí, enfim, deu certo, fizemos um terceiro andar, onde funciona hoje o programa Floresta em Pé,
e que passou um tempo sem nenhuma ocupação, mas logo a gente começou a ocupar enfim, virou uma parte muito importante da nossa estrutura que recebe lá a turma do Bolsa Floresta, Floresta em Pé, empreendedorismo, etc. E aí fomos estruturando a FAES, contratando pessoas todas, né, tiveram um papel muito importante, cada um da sua maneira, e aí não vou fazer nenhuma menção individual às pessoas para a gente não ser injusto, né? Mas a gente teve a sorte, a bênção, eu diria, de ter um grupo de pessoas que abraçou a causa. Eu digo que a FAES não é uma instituição onde as pessoas trabalham, é um local onde a gente serve um propósito de contribuir para a humanidade, contribuir para o futuro do planeta, que é cuidar da Amazônia. E aí a gente foi definindo também qual que era a nossa estratégia, o nosso nicho. E a estratégia que a gente vem amadurecendo é uma instituição que tem um olhar para o meio ambiente, mas um foco nas pessoas. Então, essa agenda social e ambiental, elas se casaram na FAES de uma forma muito singular, que nos deu aí uma oportunidade de criar novas referências, né, para o terceiro setor na Amazônia. Muitas outras instituições são excelentes, fazem trabalhos maravilhosos, mas a FAES chegou com uma pegada diferente, uma escala diferente e com um foco muito em soluções, em fazimentos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Darcy Ribeiro no início da minha vida profissional, e o Darcy gostava de falar essa palavra, né? Os fazimentos. Então a FAES faz, como diz o pessoal no interior. Eu falei assim, rapaz, a FAES faz, porque a gente chega, pega lá e faz, né? Então é uma instituição voltada para fazimentos, para ir para o campo. Então toda a estrutura de funcionamento nossa foi montada não para as pessoas ficarem aqui sentadas em Manaus, na sede, mandando e-mail, WhatsApp, etc. Mas sim indo para o campo, né? Enfrentando a chuva, o sol, o pium, o banzeiro, enfim, fazendo o desafio maior, que é traduzir o sonho em realidade, né? A teoria a colocar em prática. E esse é o perfil nosso, é uma instituição de pessoas muito comprometidas, muito aguerridas, que gostam de ir no campo, que têm essa competência de ir ao campo e conversar de igual para igual, de maneira respeitosa, com comunidades tradicionais, né, de ribeirinhos, ou de aldeias indígenas, ou de bairros periféricos de cidades da Amazônia. E esse é um diferencial, porque a gente consegue fazer esse diálogo que nos permite implementar duas coisas conceitualmente importantes para a FAES. Um é o que nós chamamos de abordagem sistêmica, é olhar o todo. Nós não temos uma agenda de criação de peixe, ou de melhoria da educação pública, ou de energia solar. A gente trabalha com isso, mas com tudo mais. Então, a gente usa como referência os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e são da ONU, né? Isso é uma coisa que o Brasil é signatário, então ele fornece uma moldura conceitual para tudo, para essa abordagem sistêmica. E dentro dessa abordagem sistêmica, ao longo dos anos, a gente identificou 8 áreas prioritárias. Educação, saúde, renda, empoderamento, infraestrutura comunitária, conservação ambiental, gestão e transparência, e inovação, né, tecnológica e pesquisa e ciência. E isso nos deu um arcabouço conceitual para colocar tudo o que a gente faz, e no cerne disso está educação, né, e bioeconomia. Educação nos levou a ganhar o prêmio da Unesco de 2019, o prêmio global da Unesco de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que foi entregue, né, pela presidente
da Unesco em Paris, junto com o valor em dinheiro para a FAES. Houve também um outro prêmio relevante da Fundação Gulbenkian, também europeia, como uma instituição de mais destaque naquele ano de 2015, em programas voltados para o futuro da humanidade, né? Uma coisa olhando para todas as experiências do mundo. Então, esses reconhecimentos foram muito importantes para a história da FAES e foram consolidando, de um lado, essa abordagem sistêmica que eu mencionei e, de outro, o trabalho com enfoque participativo, ou seja, não somos nós que vamos levar soluções. A gente chega, né, para construir de maneira conjunta com esses públicos, que são os nossos públicos-alvo, aquilo que é o caminho mais sensato, do ponto de vista da perspectiva deles e delas, em primeiro lugar, e depois, somando a isso, o conhecimento técnico e científico da nossa equipe e também dos parceiros, né? Então, para dar conta desse universo todo, a gente desenvolveu uma rede de parceiros que hoje tem 325 instituições de todos os setores, da sociedade civil, da academia, governo, empresas, etc., né? Movimentos sociais. E com isso a gente estruturou esses pilares metodológicos e conceituais para alicerçar essa pegada de fazimento. E nós fomos criando uma cultura institucional própria. A gente trabalhou muito os valores da FAES, a gente fez um código de conduta e princípios de ética já há muitos anos atrás, e a gente trabalha muito com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, para que a gente tenha essa ética profissional, que a gente também demande essa postura ética dos nossos prestadores de serviço, dos nossos fornecedores e das comunidades com as quais trabalhamos, né? Partindo da premissa que a gente tem que dar o exemplo, né? Não adianta a gente apregoar algo e não exercitar isso. Então, esse é um pilar, né, nosso estratégico da gestão. A gestão é algo para nós muito, muito importante, porque é um amadurecimento até pessoal. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem para superar o subdesenvolvimento é uma boa gestão. Às vezes a pessoa imagina que isso seja algo de ideologia de esquerda ou de direita, e obviamente existe, né, um componente ideológico em tudo que a gente faz, mas o ponto fundamental que nos mantém como país subdesenvolvido, com indicadores de pobreza muito elevados, de poluição, de degradação muito elevados, é a má gestão, a gestão ineficiente, a gestão ineficaz. Então, nós focamos muito nesse tema. Eu falei da ética de um lado, de outro eu falaria da questão de indicadores. Então, medir o que a gente faz, que é uma frase clássica, né, da administração, quem não mede não gerencia. Então, a gente tem indicadores de resultados, indicadores de impacto. O resultado de resultado pode ser o número de purificadores de água entregues, né, num determinado ano. O impacto, o indicador de impacto é qual que é a incidência de diarreia nessas comunidades. Então, a gente, ao tratar a água, diminui a verminose que está associada à diarreia e outros problemas. Então, a gente mede resultado e impacto. Um outro componente da nossa foco em gestão é a questão do compliance, das regras administrativas, do cumprimento absoluto da legislação trabalhista, toda a legislação, né, do país, e auditorias externas. Então, desde muito tempo, a gente, logo no início da fase, a gente começou a fazer auditorias externas da PwC, que é uma das maiores empresas do mundo em auditoria. E aí vale uma historinha interessante. Eu estava num evento de Davos, regional, que estava ocorrendo no México, junto com o Furlan, então presidente do nosso conselho. E naquele dia tem um café da manhã com o presidente da PwC. E o Furlan e eu fomos para esse café da manhã
E nesse café da manhã que sentamos ao lado dessa pessoa, falamos do projeto da fundação e na hora me ocorreu pedir para ele se ele não queria ser um parceiro nosso fazendo as auditorias de forma gratuita. A gente usa o termo pro bono. E ele na hora não pestanejou e falou assim, não, está topado. Então foi no café da manhã que a gente acordou isso e a gente já fez mais de 28 auditorias semestrais e todas elas sem ressalva, ou seja, sem nenhum problema, nenhum erro relevante identificado pelos auditores, que vêm para dentro da FAS e passam dias e dias revisando recibos, contratos, enfim, toda a parte administrativa. Então, esses são elementos da nossa gestão que são muito relevantes e eu acho que juntando essa capacidade de escuta, de diálogo das comunidades e aldeias, depois essa ênfase em gestão e essa abordagem conceitual e metodológica, sistêmica e participativa, isso foram os pilares que foram sendo construídos ao longo do tempo e que permitiram a FAS ter uma estrutura sólida. E essa estrutura sólida nos credenciou para voos maiores. A gente tem pela frente um horizonte muito relevante em função da cooperação internacional com a Alemanha, que vai nos colocar em outros estados. Nós decidimos há cerca de 3 anos atrás a mudar o nome da FAS, que antes era a Fundação Amazonas, para a Fundação Amazônia Sustentável, para que nós pudéssemos absorver de uma maneira mais coerente com o nome as demandas de outros estados e de outros países. E a FAS, então, hoje ela atua em todos os países da região amazônica por meio da rede SDSN, que é a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, da qual a FAS é a Secretaria Executiva, e atuamos também agora em outros estados com essa nova dimensão que a cooperação internacional nos dá. E assim foi aos trancos e barrancos assim que a gente foi crescendo. Não podemos criar a imagem que a FAS teve uma vida fácil, ao contrário, né? Uma vida super difícil, acho que foi feita com muito trabalho, com muita austeridade também, muito controle de gastos, essa influência que nós tivemos, né? Tanto do Furlan no primeiro momento e agora do Benjamin Sixu, que veio também do mundo empresarial e traz essa cultura de foco no resultado, austeridade nos gastos, controle de custos. Então, isso nos deu uma cara meio empresarial, eu diria, né? na nossa cultura institucional, de não fazer o uso bem feito dos recursos. Então, a gente tem muito cuidado com a maneira como a gente usa os recursos e isso, a meu ver, é um elemento muito importante da nossa história. E agora a gente é uma instituição que tem novos desafios, além dessa dimensão geográfica, de estar mais presente em outros estados do Brasil e outros países da região, é a dimensão de lidar com um mundo em transição, né? Um mundo em metamorfose, que teve o elemento do Covid, que mudou a vida de todas as instituições. A gente foi relativamente muito rápido em se adaptar ao mundo online. Em um mês a gente já estava com um protocolo, sistemas de funcionamento. Nós aprendemos rapidamente a funcionar nesse mundo online. Agora, saindo dessa parte mais aguda da pandemia, a gente está também inventando um sistema híbrido de trabalho que está sendo muito interessante, bastante produtivo. E temos o desafio, nesse novo mundo, de ter também uma equipe muito jovem. São diferentes gerações, né, dentro da mesma instituição, diferentes perfis de pessoas. Tem o pessoal que é mais de campo, que é da pancada, tem o pessoal que é mais novo, que é mais urbano,
e a gente tem, portanto, uma riqueza muito grande na nossa equipe. A gente tem tanto pessoas que têm mestrado, doutorado e formações acadêmicas, quanto pessoas que vieram da base, que vieram de movimentos sociais, que eram presidentes de associações de moradores, que eram lideranças e que dão esse realismo para a FAS. Então, a FAS é muito com o pé no chão, né? A gente tem essa característica de conhecer a realidade por dentro. A gente não fala sobre a Amazônia, a gente conhece a Amazônia.